Mas, mas vamos lá, vamos repetir aqui. Um ente da administração pública direta recebeu as seguintes denúncias contra três servidores. O servidor A teria faltado ao serviço sem causa justificada por 62 dias, interpoladamente ao longo de 12 meses. O servidor B não compareceu ao serviço há 40 dias consecutivos, mas em sua rede social via-se que ele fazia apresentações musicais pelo interior do país, como integrante de uma dupla sertaneja. Já. E o servidor C, após discussão com outro servidor por causa do uso do equipamento de informática, jogou a tela do computador no chão. Com o extintor de incêndio, danificou os móveis existentes na sala do órgão público, além de ter agredido fisicamente um de seus colegas de sala, deixando-o inconsciente e posteriormente incapacitado para o trabalho. São três condutas reprováveis, né, dos três servidores, A, B e C. E a primeira análise que a gente tem que fazer é qual é a pergunta, está relacionada a que parte da lei, né? A que assunto da lei? Ele está falando a pergunta ele diz, no caso, no que se refere aos casos hipotéticos relatados, a Lei 349 de 2003 prevê apuração disciplinar por meio de letra A, sindicância investigativa para apurar a autoria ou materialidade dos fatos para cada um dos servidores. Letra B, sindicância punitiva para cada um dos três servidores, dada a autoria e a materialidade identificadas com a possibilidade de aplicação das penas cabíveis correspondentes. Letra C, processo administrativo disciplinar, sindicância investigativa. Letra D, processo administrativo disciplinar de rito sumário, por meio do qual comprova a intencionalidade das faltas e do abandono de cargo para os servidores A e B, e processo administrativo disciplinar para o servidor comum para o servidor C. E letra E, processo administrativo disciplinar de rito sumário por inassiduidade habitual para o servidor A, processo administrativo disciplinar de rito sumário por abandono de cargo para o servidor B, processo administrativo disciplinar para o servidor C, dada a gravidade dos fatos. Aí o que, que a gente tem que analisar? Primeiro a gente analisa cada fato e qual seria a penalidade possível, dada a gravidade de cada fato, né? O servidor A, ele, ele faltou durante 62 dias no decorrer de 12 meses ao serviço. É a famosa inassiduidade habitual. Ele não falta em sequência, mas ele falta 5 dias no mês, 4 dias no outro, 3 no outro, e assim, com essas faltas acumuladas, aí como é que funciona o registro de faltas para o servidor faltoso? Existe a frequência, que é assinada, o ponto, né, que é assinado, e todo mês o chefe, o superior do setor, né, o chefe do setor, responsável pelo órgão público, ele encaminha para a secretaria de origem a folha de pagamento, que nada mais é do que a frequência, a planilha, o boletim de frequência daquele setor, né? Informando eh, quem faltou, quais os dias faltou, se foi justificado, se não foi justificado. A partir do momento que ele vai informando essa frequência, vai gerando documentos, né? Tem um documento que você assina lá na escola, no seu local de trabalho, o ponto, né? O ponto lá, tem lá o documento do ponto que você tem que assinar. A hora que você entra, a hora que você sai. Tem o boletim de frequência que é informado à secretaria de origem do órgão com todas as faltas do mês. Já está materializado que o servidor A cometeu uma infração. E uma infração é grave, né? Porque você não pode simplesmente não ir trabalhar. Você tem obrigações com o serviço público e, enquanto servidor público, você não pode faltar sem justificativa, né? Sem ter uma justificativa plausível, você não pode faltar. Então, o fato de gerar
uma comprovação de que ocorreu uma falta no servidor A, isso aí já tira a necessidade da sindicância. A sindicância é o primeiro processo, que é o processo de investigação do fato e da autoria. Quando você já tem, por documentos, a comprovação de que aquele servidor faltou durante daquele período de 12 meses, faltou essas 62 vezes, aquele servidor já está configurado que ele cometeu uma falta grave. E aí, por ele ter cometido essa falta, ele é, não vai ser preciso a sindicância, e sim vai ser colocado a, o processo administrativo disciplinar. Gente, um minutinho que tem alguém ligando aqui para mim pelo WhatsApp, lá do cursinho. Eu vou falar aqui que não posso atender agora. Estou em aula. Aí o cara vai gravar um áudio. Eu vou, eu vou ter como ouvir o áudio do rapaz agora. Escreva, filho, que eu leio. Vamos lá, vamos continuar. Aí, gente, quando se materializa o fato, já tem autoria, já se sabe que o servidor A faltou esse período em si, a sindicância é deixada de lado, vai para o processo administrativo. Aí, no processo administrativo, a gente tem três alternativas, né? A gente vai analisar. Analisando a situação do servidor B. Servidor B, cantor de música sertaneja, né? Dupla sertaneja, em vez de se fazer presente no trabalho, né? De cumprir seu papel como servidor público, ele saiu em turnê pelo interior do país. E outra coisa, gente, cuidado com rede social. Viu? Rede social é prova, é prova. Não produzam prova contra vocês mesmos. Você faltou no trabalho, mesmo que você leve uma justificativa. Você levou uma justificativa lá que você estava com atestado. Mas você na rede social posta foto que você está na praia. Aquele atestado que você levou vai valer de alguma coisa? Não, não vai valer de nada. Exatamente, Marilene. Então, rede social já é uso comum na justiça que comprova. Áudio, mensagem, Facebook, Instagram, Twitter, é, todas as suas postagens que possam lhe comprometer, elas podem ser usadas contra você. Então, cuidado. O servidor A faltou, mas não tinha falando nada de rede social, mas teve a comprovação. O servidor B tinha duas provas. Tinha a prova da documental, do boletim de frequência, e tinha a prova das suas postagens na rede social. No dia, no dia que ele deveria estar trabalhando, ele estava em um show em uma outra cidade, né, em um outro estado do país. Ou seja, ele tinha provas documentadas contra ele, né, contra a pauta, né, dele, e isso também retira a necessidade da sindicância. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando, né, com relação a essa situação? Está claro? Vocês estão entendendo que o fato da materialidade da prova já está documentada, retira a necessidade da sindicância, né? Vai diretamente para o processo administrativo. Muito bem. E o servidor C, a discussão ocorreu, foi quebrado o computador,
né, a tela do computador. Com o extintor de incêndio, quebrou outras mobílias, outros móveis, né, outros móveis. E o, o servidor ainda não estava satisfeito, ainda agrediu o colega, deixando ele inconsciente. Né? Tudo materializado também, né? Que a agressão ao colega vai gerar também um BO contra ele. Vai gerar um BO contra ele também, né? Porque o cara que foi agredido vai deixar isso quieto, tranquilo? Não, né? Já vai gerar um BO. Além da gravidade, né? O fato é muito grave, né? E muitas testemunhas, né? O setor todo estava testemunhando a situação, né? Que também já retira a necessidade de sindicância. Não vai analisar se o fato ocorreu ou não. Já sabe que o fato ocorreu e que quem foi o responsável, né? Quem foi o autor. E aí, resultado, resultado, ó, resultado que o que acontece em si nessas três situações? O fato do processo administrativo já ser iniciado não penaliza os três servidores de não terem defesa. Eles vão ter direito à defesa, sem problema nenhum. Eles vão se defender e pode ser que convençam, né, a comissão do processo administrativo que, que faltaram por motivos justificáveis, só que não apresentaram esses motivos. E o servidor que agrediu é mais difícil, né? Tem que ser uma defesa muito boa para se livrar da punição, né? Aí o que a gente tem aqui nas nossas alternativas? A e B, elas já caem porque se referem à sindicância, né? Aí vem, na letra C, processo administrativo ou sindicância, como fossem sinônimos e não são, né? Também cai. Aí na letra D, o erro está aqui. No último servidor, no servidor C, disse aí que é um processo administrativo comum. Agressão é comum, gente? Violência é comum? Não pode ser, né? Então, a nossa resposta aí, acho que Luciene e Marilene já havia respondido até, né? Marilene e Luciene tinha respondido letra E, e a resposta é letra E mesmo. Processo administrativo de rito sumário por inassiduidade, né, habitual para o servidor A. Processo administrativo disciplinar de rito sumário por abandono de cargo para o servidor B. Processo administrativo disciplinar para o servidor C, dada a gravidade dos fatos, né? Dos fatos. É tudo uma situação, são situações diferentes, mas que todas elas combinam com o processo administrativo, e sendo que esse processo tem que dar todo o direito à defesa e o processo legal para os três servidores, o A, B e C, terem condições de se defenderem também. Dúvidas, perguntas, gente? Vamos lá? Eu quero ver, quero ter a oportunidade e a sensação de estar num espaço presencial com vocês. Eu quero É, ver se esse silêncio vai imperar oxe, esse silêncio. não vamos falar essa questão, por isso que eu não perguntei, não. Tranquilo, tranquilo, Luciene. Vamos lá. Só para descontrair um pouco e a gente rir um pouquinho. Que nós temos aqui, que está tão pequenininho aqui. Deixa eu ver se eu melhoro essa coisa aqui. Esse negócio aqui está tão grande e as letras estão tão pequenas.
Se eu pegar aqui, ver se melhora aqui um pouquinho. Já melhorou, né? Um pouquinho o tamanho da letra. Analise as afirmativas a seguir. Com fundamento na Constituição Federal de 88, pode-se afirmar que o exercício de mandato eletivo federal, estadual ou distrital ficará afastado do seu cargo, emprego, função. Aqui não está na Constituição, mas cabe tranquilamente aqui, que é a mesma literalidade da lei está na Constituição. Só esqueci de fazer essa adaptação, mas é a mesma literalidade da lei. Está na Constituição, está no regime jurídico também. Com fundamento no regime jurídico único dos servidores públicos da cidade de Lagoa da Canoa, pode-se afirmar que no exercício de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função o servidor público das administrações. Marque. Entendi aqui, isso aqui, na realidade, era para ser assim. Na realidade, é assim. Com fundamento no regime jurídico único dos servidores públicos da cidade de Lagoa da Canoa, pode-se afirmar que no exercício do mandato eletivo, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função pública, servidor público das administrações direta, autárquica, fundacional. Marque as alternativas, marque a alternativa que indica as afirmativas corretas. Mandato eletivo federal, estadual, distrital. Qual é o federal? Senador, deputado federal ou presidente. Qual é o estadual? O estadual é deputado estadual, governador, né? E distrital, e no caso aqui, como está falando do município de Lagoa da Canoa, o distrital sai. O distrital ele está voltado mais para a questão da Constituição, porque é lá o Distrito Federal, né? Mas Ô, federal ou estadual. Oi. Nando, e aí tem direta e indireta. Não tem, não? Sim, existe também a administração indireta. Só que não está identificada aí, mas isso não deixa a questão errada, não. A elaboração, até porque autarquia e fundação também é administração indireta, né? Além da empresa pública, sociedade de economia mista, né? Que também é indireta também. Mas no caso aí, ele pergunta se servidor público da administração direta, servidor público da administração direta, aqui no caso aqui nosso, no nosso caso aqui, da nossa realidade do nosso município. Todos os servidores públicos do município, diretamente, educação, saúde, segurança, administração, CARI, limpeza, né?
Iluminação, todos os servidores públicos são administração direta, no nosso caso aqui no município, né? Autarquia, nós tivemos, se a gente tivesse uma empresa de saneamento, que eu falei até no exemplo, né? A questão do esgoto, da taxa de esgoto, essa taxa de saneamento, era uma autarquia, né? Fundação, uma fundação pública, que também é através de concurso público, os servidores, o emprego, todos eles são através de concurso público, nessas três situações, né? E aí ele pergunta, se tiver algum funcionário de uma fundação que ganha uma eleição para deputado estadual, ele se afasta, ele não se afasta, ele fica, ele não fica, né? E a gente viu que no o regime jurídico nosso, ele é bem claro. O único cargo que pode acumular é o cargo de vereador. O cargo de vereador, você tendo compatibilidade de horário, né? Você pode continuar sendo servidor e exercer o mandato de vereador. O único, os demais cargos, de prefeito a presidente, todos eles você se afasta. Todos, todos eles você se afasta, né? E aí eu vi que alguém já respondeu, né? A Luciene já colocou, né? E colocou a resposta correta, né? As três situações há o afastamento. Nas três situações. Teve uma Nas aula três. Nando, teve uma aula que eu Oh, assisti, aí eu peguei esse número 3, fundacional. Aí você explicou, eu me lembro. é, exatamente. Exatamente. É isso que a gente tem. Qualquer que seja o emprego, seja, seja o servidor público, seja o empregado público. A diferença é que o empregado público é quando é uma sociedade de economia mista, como o pessoal do Banco do Brasil. Eles são chamados empregados públicos. E lá é uma parte privada e uma parte pública. O pessoal da Petrobras, o pessoal da Casal, aqui em termos de Estado, né? Eles são chamados de empregados públicos. E os servidores públicos é os estatutários. Eles são regidos pela CLT. Esse pessoal que é chamado de empregado público, eles são regidos pela CLT. Eles têm fundo de garantia, têm os direitos, o tempo de serviço é de acordo quando você é aposentado recebe aquele o, o FGTS, né? E tem os direitos que você recebe. E os estatutários é o que são regidos pelo estatuto, que é, no caso, o regime jurídico único, o nosso estatuto, a lei que rege os serviços públicos de Lagoa da Canoa. Dúvidas, perguntas? 64. A demissão do servidor em casos como esse só acontece depois da realização de um. Demissão só acontece depois de quê? Muito bem. Do famoso PAD. É Do FAQ. famoso PAD. Do famoso PAD. PAD. Explica. Famoso PAD. Processo Administrativo Disciplinar. Não existe demissão sem processo administrativo disciplinar. Ah, eu marquei essa mesmo. Deixa eu ver se foi essa mesmo. Foi. Você marcou letra B. Você marcou letra B. Eu Mas já estava não enxergando. existe demissão sem o processo administrativo disciplinar, né? Eu pensei Toda demissão. Pode falar, pode falar. Eu pensei que eu tinha errado, eu pensei que eu tinha marcado procedimentos. Aí eu abri mais um pouquinho e vi que era processo mesmo. Mas Procedimento. o procedimento e processo significa a mesma coisa, viu, gente? Procedimento é o mesmo É. que processo, né? São sinônimos.
Aí é só uma casquinha de banana, né? Mas a gente tem que lembrar do PAD. Tá aí procedimento administrativo disciplinar, que também representa o processo administrativo disciplinar, né? Que é aquele caminho feito até a demissão, né? Até a pena é a demissão. Para ver quem é que está lembrado, quem é a única pessoa que pode assinar a demissão? O executivo. O chefe do executivo. Muito bem, parabéns, Luciene. Você está bem ativa e bem lembrada. E é exatamente só o chefe do executivo que assina a demissão. Vamos Mas lá é para a próxima. Na questão 65, diz: no âmbito da administração pública, o processo administrativo disciplinar precisa ser conduzido com atenção e totalmente alinhado com a legalidade. Porém, não raras vezes ocorrem violações a direitos dos servidores públicos que acabam recorrendo ao Poder Judiciário sob a perspectiva. Assinala abaixo a única afirmativa que trata de entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ele está falando da súmula que o Supremo, a súmula vinculante é que o Supremo decidiu, e é aquela decisão sobre a questão da defesa técnica, né? A questão do advogado, se tem um advogado defendendo no processo administrativo ou não, se é exigência, se é fator de anulação, né? Essa questão, para a gente lembrar um pouquinho dessa questão do regime jurídico, é que muitos processos administrativos chegavam no Supremo contestando as pessoas, os servidores usavam de malandragem. Os servidores, às vezes, não apresentavam defesa, não apresentavam um advogado constituído como defesa. Aí, quando perdiam no processo administrativo, aí recorriam para o Supremo dizendo que faltou o advogado constituído para defender ele. E aí, o que foi que o Supremo decidiu? O Supremo decidiu que a ausência de defesa técnica do advogado constituído para defender o servidor acusado num processo administrativo, o réu, no caso, né, o servidor réu no processo administrativo, não viola, não viola, não ofende a Constituição, né? O que não pode é o servidor não ter direito à defesa. O fato dele não ter um advogado constituído, ele mesmo pode ser o seu defensor, como ele pode constituir, através de procuração, um outro servidor do setor que esteja ali e conheça o serviço, que conheça o fato, que possa ter embasamento para defender o colega, né? É exatamente isso que diz essa súmula em si. Aí ele diz na letra A: prescrição de pena de demissão ocorre no prazo de 3 anos. Prescrição de pena de demissão são 5 anos. Não é? A gente já sabe disso. Letra B: enquanto estiver afastado de suas funções, será mantida integralmente a remuneração do servidor que responder a essa disciplinar perante a administração pública. É, enquanto está afastado de suas funções, será mantido integralmente a remuneração. Só que isso não é súmula. É fato, você está respondendo o processo, você só deixa de receber quando você for condenado. Mas se você não está trabalhando, porque você está afastado, porque está respondendo o processo, para você não interferir no andamento do processo, você recebe. Só que isso não é súmula. Essa aí é regra, né? Tá no ordenamento jurídico mesmo, no próprio regimento, próprio regime, no próprio regime jurídico, consta lá que o servidor que está afastado por processo administrativo, ele continua recebendo o seu salário,
né? Não é uma súmula vinculante, né? Agora aqui confunde, na hora de uma prova a gente confunde, né? A gente pode se embananar nisso aí. Mas quando ele fala da súmula vinculante, a gente tem que lembrar se essa súmula vinculante é sobre a falta de defesa técnica, a falta de advogado, não fere a Constituição. Foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Na letra C diz, no processo administrativo disciplinar, a sindicância deve ser realizada por servidores públicos de carreira. No processo administrativo disciplinar, a sindicância é o princípio, é o início da investigação, da análise da denúncia, né? Também não tem nada a ver com súmula vinculante. A resposta é a letra D, né? Que é a questão da falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo não ofende a Constituição, no processo administrativo disciplinar, né? Diferente que no processo penal, a gente tem que ter um advogado constituído, né? E na letra E, viola o devido processo legal a oitiva do servidor no processo administrativo disciplinar por videoconferência. Também o viola, né? A videoconferência, até no processo penal, é usada, imagine no processo administrativo, né? A nossa alternativa correta é a letra D, né? É a letra D. Vamos ver se a gente consegue responder até a questão 70, para a gente encerrar a noite de hoje. Assinale a incorreta, ele quer a incorreta, né? Análise a afirmativa incorreta em relação aos processos administrativos disciplinares, ainda sobre o PAD, processo administrativo disciplinar. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar como peça informativa da instrução. A sindicância é o primeiro. Pode falar, Marcelo. Ô, Nando, esse material, depois você pode disponibilizar ele já com Com a a resposta? resposta? Com as Sim, respostas, com os destaques? Posso sim, sim, pode? posso sim, posso sim, posso sim. Tá certo. Valeu, Eu obrigado. Viu? vou salvar em PDF e encaminho no grupo. Aí a questão 66 nos pergunta qual é a incorreta, né? Qual é a questão incorreta. Aí eu estava falando, a sindicância, ao receber uma denúncia, o superior do órgão, chefe do órgão. Gente, agora essa ligação, então, é minha tia que está ligando para mim e, a minha mãe foi operada, recebeu alta hoje, está em casa já, mas a minha tia está lá com a minha mãe. Aí vou ter que atender para saber um pouquinho, viu? Questão de doença, a gente fica preocupado, né? Minha mãe foi operada, aí tava uma ligação, tá com a minha tia tá lá hoje à noite vai dormir com ela na casa dela para ajudar nesse processo, foi operada do joelho. Aí tava ligando aí para mim, mas só para saber se eu tava dormindo, ela ligou para mim, já pensou um negócio desse? Perdeu o sono a minha coroa. Eu fiquei nervoso agora, eu fiquei preocupada. Ai, ai. Vamos lá, vamos continuar. O Marcelo estava com a mão levantada, só era a questão do material, né? Com as respostas, não é isso, Marcelo? Então vamos continuar. Aí, como eu estava falando da questão da sindicância, a sindicância, há uma denúncia, o primeiro passo é do superior daquele órgão iniciar essa investigação, que é através da sindicância, que é o mesmo que inquérito administrativo. Sindicância e inquérito administrativo representam a mesma coisa, né? E no momento que
o inquérito é formada uma comissão, e essa comissão vai analisar. E vai, no final, elaborar um relatório. Esse relatório vai indicar o fato e vai indicar se tem como identificar a autoria ou não. E esse relatório, quando se identifica a autoria e vai se iniciar um processo administrativo de apuração, esse relatório fica como consulta para a comissão, para a nova comissão do processo administrativo disciplinar. Ele faz parte do processo de investigação. E essas análises, essa condução, esse relatório, vai ser analisado também pela comissão do processo administrativo disciplinar. Aí na letra A, ele diz exatamente isso. Os autos da sindicância integram o processo disciplinar como peça informativa da instrução. O processo disciplinar vai ser formado uma outra comissão. E essa comissão do PAD, né, é a comissão que vai chegar a ter a pena ou não, ou a absolvição, né? A pena, a punição ou a absolvição. Na letra B, nós temos. Então, a letra A é a correta. Então, não temos a resposta na letra A. Na letra B diz: ante a impressibilidade da presença do advogado ao longo de todo o processo administrativo disciplinar, a ausência de defesa técnica por advogado na instrução do processo administrativo disciplinar resulta em sua nulidade de pleno direito. Basicamente, é o que a gente viu na questão anterior, que não resulta, né? Que não resulta. Agora, tem um linguajar rebuscado, impressibilidade, presença de advogado ao longo do processo administrativo, ausência de defesa técnica por advogado na instrução do processo administrativo, resulta na sua nulidade de pleno direito. Olha que coisa rebuscada, o pessoal do direito gosta, né, de falar bonito, né? E aí é a nossa resposta já. Eu não sou muito fã de as respostas na A e na B, justamente por isso, porque aí a gente já encontrou a resposta, né? Mas vamos analisar os outros fatos, né? E a gente aproveita e faz uma revisãozinha aqui. A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar dispensa a exposição minuciosa dos fatos a serem apurados. O que acontece, gente? Você está numa investigação, num processo administrativo disciplinar, é uma investigação. Como toda qualquer investigação, ela é, pode ser condenatória ou ela pode ser absolvida, né? Aquela pessoa, aquele servidor pode ser condenado ou ele pode ser absolvido. Aí, se a gente, na hora que divulgar a portaria dizendo que está aberto aquele processo disciplinar, a gente for destrinchar todas as acusações contra aquele servidor, ao final do processo, ele sendo absolvido, fica manchado ou não fica manchado o nome dele? É isso aí, é em respeito ao sigilo. E realmente pode ser que o cara não tenha culpa, não seja responsável pelo fato que ocorreu. Entendeu? Aí, por isso, a portaria ela tem que ser só com a exposição do fato que vai abrir a sindicância, que abriu a investigação, ponto. Mas não tem que ter detalhe, por uma questão Nando, de preservação da pessoa. Pode falar, Marcelo. tu faz direito, é? Ou não? Não, eu fiz administração. Fiz Tu tem administração. uma, Agora eu, eu pretendo fazer direito, não sei quando. Por enquanto eu estou fazendo errado. porque tu tem uma palavra, assim, o teu linguajar é como se já fosse da área, sabe? De advogado. Mas eu pretendo fazer. Um projeto, antes dos meus 50 anos, eu quero fazer essa outra faculdade. O conhecimento nunca é demais. Estou com 42, vou fazer 43 em novembro. Em 43 em novembro, aí tem 7 anos para ver se eu começo. Tá no caminho, né? Aí na letra D, vamos analisar. O processo disciplinar Eita, engasgou agora. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: instauração, inquérito administrativo e julgamento.
instauração. O inquérito administrativo nada mais é do que o processo administrativo, propriamente dito, né? E o julgamento. O julgamento também é feito pelo PAD, né? Pela comissão do processo administrativo, né? É a mesma questão da investigação criminal, dos processos criminais. A instauração do inquérito, a investigação do inquérito criminal, né? Aí é feito pela Polícia Civil, né? E aí o julgamento é feito pela Justiça, né? Pelo Tribunal de Justiça, né? Ou a Justiça primeira instância, né? Ou se for o caso de julgamento aqui no fórum, né? Se for o caso de julgamento no Tribunal de Justiça, é segunda instância já, né? E não tem, não, é fato também, né? É verdadeiro. E na letra E diz: compete à autoridade administrativa aplicar ao servidor a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independente de prévia condenação por autoridade judiciária a perda da função pública. O que é que ele está dizendo aí? Quem é a autoridade administrativa que pode aplicar a pena de demissão, sendo constatado o fato e a gravidade do fato? É, no caso nosso aqui, o chefe do executivo, né, que vai poder assinar a demissão, o único que pode assinar a demissão. Mas o chefe do executivo tem que esperar a condenação da criminal judiciária? Não. A administrativa, constatando, já vai ser suficiente para o chefe do executivo assinar a demissão daquele servidor. Se o servidor, na justiça, provar que foi injustiçado, que o processo teve alguma falha, aí é uma outra coisa. Esse servidor vai voltar ao quadro. Mas o chefe do executivo que assinou a demissão dele em decorrência do processo administrativo ter concluído que o fato ocorreu, que ele foi responsável pelo fato e é fato de demissão, não vai acontecer nada contra o chefe do executivo. Não vai ter nenhuma punição. Ele apenas cumpriu a obrigação dele enquanto chefe do executivo, enquanto prefeito do município naquele momento, após o processo administrativo ter concluído que o servidor foi responsável por um fato grave, por um ato que definia e que ocorria, e que esse fato era passível de demissão, acabou, assinou, não precisa de autoridade judiciária decretar nada. Não precisa do processo criminal chegar a uma conclusão, não precisa do processo civil chegar a uma conclusão. O processo administrativo chegou à conclusão, já vai ter essa punição em si. Agora, olhando aqui, essa questão só em analisar, em revisar, a gente já passou muito do tempo, né? Já estamos já perto de 9h50, então a gente fica aqui na questão 66 e a questão 67 eu já vou deixar aqui em uma outra cor para na próxima semana a gente começar daqui, né? Dúvidas, perguntas sobre essa questão do processo administrativo em si e dessas 4 alternativas corretas, vocês entenderam, compreenderam e viram o porquê da letra B ser a nossa resposta, né? Que a gente está buscando a incorreta. Alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos olhar aqui no chat. Tá sem áudio? Naquela hora, né? Naquele momento que eu atendi o telefone da minha mãe, né? Eu fiquei preocupado achando que ela tivesse se magoado a cirurgia. Mas aí, tranquilo. Ela só queria ouvir minha voz. Para ligar, para perguntar se eu tô dormindo, ela não tá com sono. Passou 3 dias no hospital e não tá com sono. Tá ruim, né? Mas vamos lá, gente. Obrigado pela participação, pela presença de vocês. E quem não está podendo acompanhar a aula presencial em si, né, ao vivo, acompanhe as gravações, né? A gente está tentando, assim que a gente coloca, assim que o Meet nos disponibiliza a aula, a gente já está salvando, está gravando e colocando disponível no grupo, né, para que vocês acompanhem as aulas, né? Já coloquei a aula de português de hoje, já coloquei lá, né? Tá bem redondinho, a gente está cumprindo
sempre no dia seguinte, no mais tardar, a gente está colocando todas as aulas para vocês, né? E aquelas pessoas que são pessoas da confiança de vocês, pessoas próximas a vocês, que vocês acharem que mereçam um incentivo, um empurrãozinho para voltarem, para se animarem a estudar, tentem convencer essas pessoas. E aquelas que não ligarem também não se importem, não. Continuem fazendo o trabalho de vocês, continuem lutando pelo objetivo de vocês. Quando vocês escolherem o resultado, muitas dessas pessoas vão dizer que vocês tiveram sorte. Muitas dessas pessoas vão até dizer que vocês conseguiram um gabarito por amizade, por ajuda de alguém, sendo que foi esforço e está sendo esforço de vocês, né? E eu fico triste quando eu ouço as pessoas ficarem, eu não vou estudar, eu só vou estudar depois do edital. Aí quando o edital chegar, gente, vai ser o prazo mínimo entre o edital e a prova. Estourando, vai ser 45 dias. Vai ser 45 dias. Agora, imagine a correria dessas pessoas que estão no grupo, têm acesso às aulas, não estão acompanhando as aulas, até pelo a questão do número de inscritos no canal do YouTube, e o número de participantes do grupo é uma enormidade de diferença. A gente tem cerca de 300 inscritos no canal do YouTube, tem mais de 1.300 pessoas nos dois grupos, de nível superior e médio. E a gente tem um relatório no YouTube de quem está assistindo, né? Quantas pessoas estão assistindo, né? E às vezes tem visibilidades baixíssimas. Tem vídeos que 10 pessoas assistem, né? E é pouco com relação ao montante de gente, né? Agora vão ficar, quando abrir o edital, vão ficar no desespero, vai ter gente com crise de pânico, com crise de ansiedade. A gente vai ouvir essas histórias que, infelizmente, eu gostaria de estar até errado, mas a leitura que eu faço, e pela pouca experiência que eu tenho em si, é isso que a gente vai encontrar quando abrir o edital, principalmente aquelas pessoas que estão trabalhando e não acreditam que vai ter o concurso. Eu vi isso acontecer. Eu vi isso acontecer na questão do último concurso, 2014. Pessoas que trabalhavam diziam, não vai acontecer não vai ter não concurso, não vai ter não concurso. Quando o concurso abriu, o desespero das pessoas, que na época não existia nenhum preparatório nesse sentido de ajudar, né, de preparar as pessoas da canoa, e aí o povo desesperado comprando apostila e doido, e no resultado, muita gente, né, bateu na trave ou nem classificado ficou. E aí depois bateu o desespero, né? Gente com crise de ansiedade, com crise de pânico, gente culpando o mundo e os fundos porque não estudaram, né? E, infelizmente, essas coisas acontecem e vai voltar a acontecer novamente agora. Mas deixa para lá, né? Cada um